Olha, eu vou falar. Passaram vergonha os bolsominions de Portugal. Na última eleição, a extrema-direita teve 1% dos votos em Portugal. Ok. O Lula está em Portugal, foi dia da invasão do Brasil, dia 22 de abril. Não é descobrimento, é invasão. O que acontece é que o Lula está lá, sempre tem um encontro nesse dia, que é o encontro anual entre Brasil e Portugal. Nos últimos 6 anos, ou seja, desde que teve o golpe de Estado no Brasil, desde que o presidente não é mais Dilma na data, parou de ter esse encontro. O Temer não foi e o Bolsonaro também nunca foi. Então o Lula está lá em Portugal, ele assinou 12 acordos bilaterais com Portugal e pretende assinar alguns outros. Ele também está melhorando, tem uma boa vontade muito grande do governo português de melhorar a situação para brasileiros que querem morar em Portugal, de relaxar os vistos. Agora brasileiro vai poder usar a CNH em Portugal, tudo mais. Ou seja, quem quiser mudar para Portugal vai ficar muito mais fácil, viu? Só avisando aí para você, viu? E brasileiro vai poder trabalhar lá também, vai ser bem mais fácil. E o Lula tá negociando isso aí com Portugal porque ele quer mandar muito brasileiro para Portugal para fazer principalmente intercâmbio, né? O plano do governo Lula, do Camilo Santana, é usar as universidades brasileiras para fazer um intercâmbio entre Brasil e Portugal de tal maneira que seja tão comum no Brasil o estudante para Portugal, sejam tantos lá, que seja uma coisa assim, corriqueira. Igual o pessoal foi para outra cidade, foi para Portugal. Esse é o plano do Lula, obviamente isso passa por outras coisas. Tá, o que acontece? Os portugueses, quando ficaram sabendo da viagem do Lula, eles começaram a anunciar protestos. Lula será recebido com protestos em Portugal. E começaram a falar, virou notícia até no Brasil. Vou te ler aqui. Um canal, não conheço o canal, mas tem muito seguidor. O rapaz é um canal bolsominion, né? Inclusive são de Curitiba. Aí eles estão aqui noticiando, ó, Portugal não quer Lula. Dá pra ler aqui? Ficou bem pequenininho, não dá pra... Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. O Lula em Portugal, políticos não querem Lula. Tá, aí eu vou mostrar o que ele diz sobre como é que vai ser recebido o Lula. Vamos lá. Eu vou aumentar aqui o volume. Realmente o rapaz fala muito baixo, infelizmente. Eu vou colocar no máximo aqui. Vamos. Seu papel e o Chega é o partido que mais cresce em Portugal. O André Ventura está organizando um protesto contra a corrupção, porque não quer corrupto em Portugal. É coerente com o que o partido dele defende. E o símbolo máximo da corrupção para ele é o Lula, que era o líder político do grupo que... Vamos lá. Foi. Não vou, porque aí ele começa a disseminar fake news contra o Lula. Tá. Você viu, foi noticiado aí, um deputado lá português, que é um dos únicos deputados desse partido de extrema-direita, que teve 1% dos votos. Falou, é o partido que mais cresce. Pô, é fácil você crescer quando você tem só 1%. Se eles tiverem 2% na próxima eleição, vão falar, nós dobramos! A esquerda não conseguiu dobrar de votos, nós conseguimos! Claro, a esquerda teve mais de 50%, não dá pra dobrar. É por isso que é o que mais cresce, viu? Tá, aí o que acontece? Eles falaram, vamos ter protesto aí contra o Lula. O Lula vai chegar sob protestos em Portugal. Vou te mostrar aqui um vídeo da chegada do Lula no aeroporto. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. O crédito do vídeo aqui, revista Fórum. É o vídeo da revista Fórum. Pelo menos está com o logotipo dele, acredito que seja deles. Porque muitas vezes o Metrópolis põe vídeo que não são deles e põe o logo. Né? Então por isso que às vezes eu não sei de quem é. Imagens Henrique Rodrigues. Vamos lá. Chegada do Lula em Portugal. Vamos lá. Vou até tirar aqui o brilho para você conseguir. Bom, o vídeo não tem som, então dá para continuar falando. Vai vendo aí, ó. Então, os policiais, tudo mais. Já vai chegar o Lula sair do carro. Você tá vendo algum manifestante? Isso é importante desse vídeo. Você tá vendo um que seja manifestante? Eu não tô vendo nenhum. Aí, polícia passando, que vai chegar o presidente Lula. Essa é a Avenida da Liberdade, em Portugal. Isso até fica do lado de onde a Janja comprou uma gravata, tá? Essa é a avenida mais importante de Lisboa. Vamos lá. Ó, aí vai chegar o Lula numa van parecida com essa, tal. Não tem um manifestante sequer. Não é que assim, nossa... Mas, Thiago, ó, tá aqui, ó, mais tá saindo já o Lula. Não tem uma pessoa. Você vê que a câmera foi pra lá, foi pra lá, foi pra lá. E não aparece um manifestante. Quer dizer, pô, mas nem o cara que convocou a manifestação foi. Pô, cara, você tá convocando a manifestação com tudo e você mesmo não vai, cara. Pô, daí pega mal, né? Pô, pega mal, cara. Você errou a hora da chegada do Lula, não sabia? Não anunciaram? Já tava anunciado a hora que ele ia chegar no hotel. Todo mundo sabia. E aí, o que acontece é que não foi ninguém. E aí,
a extrema-direita começou a passar vergonha. Para não falar que não foi ninguém recepcionar o Lula em momento algum, eu vou te mostrar aqui um vídeo de que sim, teve uma certa recepção pro Lula. Eu vou falar, inclusive, que pegou fogo lá a coisa, pegou fogo lá em Portugal, porque tinha muito petista lá, ó. Só tinha petista recepcionando o Lula. Isso foi quando ele se encontrou com o presidente. Então, você viu, tava uma baita festa, tava bombando, tava pegando fogo, mas não pegando fogo de briga, tava pegando fogo, tava bombando lá. Todo mundo com o Lula. Essa foi a recepção aí pro Lula. De fato, a manifestação aí da extrema-direita deu ruim, né? Deu ruim, fracassou. Aí deu tão ruim que, olha só, a extrema-direita começou a anunciar ontem à noite, eu acho que eles ficaram aí algumas horas aí batendo cabeça, então eles mudaram de estratégia. Agora eles querem protestar contra o Lula no dia 25. Então eles estão anunciando aí protestos contra o Lula. No dia 25 o Lula vai falar ao parlamento português. Os 2 deputados do Chega vão. Então, ó, pelo menos tem 2 deputados. Então, o Chega vai estar bem representado lá, vai ter pelo menos 2 manifestantes, se os 2 forem, obviamente, que geralmente, quando esse pessoal é minoria, eles acabam nem indo. Então, isso que está acontecendo. Para quem não sabe, o bolsonarismo está em contato com a extrema-direita e eles perceberam o seguinte: na Europa, é muito fácil para a extrema-direita fazer o esquema de comunicação deles. A maneira como os políticos europeus tratam as redes sociais é a maneira como os brasileiros tratavam as redes sociais, os políticos, 4, 5, 6 anos atrás. Quem acompanha o Plantão Brasil aqui desde 2019, 2020, deve ver o quanto que eu falava. Ainda falo muito, mas eu falava muito mais sobre como era ruim a comunicação da esquerda, que era oposição ao Bolsonaro. Falava, ó, o bolsonarismo, eles têm uma maneira de se comunicar, funciona assim, assim, assim. Eu explicava como funcionava. Vai lá, alguém copia, meu. Pô, funciona assim, 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 pô, faça. Não fazia. Ok, melhorou a comunicação da esquerda, ainda está muito aquém do que deveria ser. Porque lá em Portugal, lá na Espanha, na Alemanha, em outros países europeus, a comunicação dos políticos, seja de esquerda, seja de centro, seja os da direita também, é péssima. É como era a comunicação da esquerda, a comunicação dos anos 90. Tem um ou outro lá diferente, tem esqueci agora o nome dele, um de esquerda na França, ficou em terceiro na última eleição. Ele é muito forte em redes sociais. Ele é o único aí que está se destoando. O resto é só extrema-direita nas redes sociais. Tem ali uma avenida livre para eles. Então o bolsonarismo está exportando aí alguns dos seus quadros, inclusive brasileiros, para Portugal. Tem um brasileiro lá, que eu não vou citar o nome, é um brasileiro que ele é negro, e aí ele fala o seguinte: a África é preta e a Europa é branca. A Europa tem que ser só para os brancos. Os pretos têm que ir para a África. Literalmente, um cara negro falando isso, estando na Europa. E aí ele fala, ele quer ser candidato em Portugal. E aí o discurso dele é que os brasileiros estão roubando emprego dos portugueses. Meu amigo, literalmente você brasileiro... O cara é brasileiro, ele fala com o mesmo sotaque que eu, praticamente. É isso, ele não fala igual português, com um sotaque de português. Não, ele fala igual brasileiro. Um cara brasileiro igual ele tá literalmente roubando, pela lógica dele, o emprego de um deputado português. É isso, de um parlamentar. Mas aí pode. Que não pode são outros brasileiros roubar empregos de portugueses. Para ele não pode, para o governo português, isso é uma maneira de investimento. Portugal agora está investindo para que brasileiros e angolanos principalmente, mas todos os países de língua portuguesa, para que possam morar em Portugal. Né? O que está acontecendo na Europa é o seguinte: eles precisam de mão de obra barata. É isso que vamos trocar em miúdos aqui. Eles precisam de mão de obra barata. Aquele conflito lá na Ucrânia trouxe milhões de pessoas para ser mão de obra semi-escrava, ucranianos e ucranianas principalmente. Só que não foi suficiente. Então, Portugal está tentando da melhor maneira possível. Eu acredito que é uma maneira boa que eles estão fazendo, que relaxar visto e tudo mais, acredito que nem devia existir esse tipo de coisa, trazer mão de obra de outros países, que pode ser mais barata ou não, mas geralmente é. Porque a pessoa chega lá, não tem emprego, vai trabalhar nos empregos piores que tem ali disponíveis, geralmente, né? Então é isso que está sendo feito. Já a extrema-direita, agora eles estão, por falar em ucranianos, eles estão
eles conseguiram contato de um grupo de ucranianos que tem em Portugal e se associaram. Então, a Associação de Ucranianos em Lisboa se associou com a extrema-direita para fazer um protesto contra o Lula. Agora não é porque o Lula é corrupto, agora é porque o Lula apoia a Rússia. Então mudou aí, viraram o disco. Agora vai ser protesto de ucranianos e ucranianas, junto com a extrema-direita. A extrema-direita que é alinhada à Rússia, engraçado. É um negócio assim, é uma loucura esse pessoal. Tá, e aí eles farão lá a manifestação, o protesto contra o Lula no dia 25, dizem eles. É capaz de chegar lá e não ter ninguém. De novo, nem os dois bolsominions lá do Congresso português. Então, tá numa situação muito difícil para os bolsonaristas de Portugal. Eles estão tentando de todas as maneiras lá fazer. E a grande mídia está fazendo uma cobertura, obviamente, um vexame a cobertura da viagem do Lula a Portugal, assim como foi um vexame a cobertura da viagem do Lula à China. O Lula foi à China, o Lula falou sobre o dólar, o Lula foi à posse da Dilma como presidenta do Banco dos BRICS, o Lula e aí a Dilma também falaram que o Banco dos BRICS vai começar a fazer mais ou menos como faz o BNDES, só que com países, e mais ou menos também como faz o FMI, duas maneiras de atuação. Uma é emprestando, financiando diretamente grandes obras e coisas boas nos países membros do BRICS e até para outros países do mundo, e outra é emprestando de fato dinheiro para países como faz o FMI, só cobrando juros menores. E aí, todo banco, eu vou te falar, eu e você, todo banco que empresta dinheiro para países como o FMI, empresta dinheiro e depois tenta colocar o dedinho no que fazem esses países. O FMI, quando emprestava dinheiro para o Brasil, empresta agora para a Argentina está quitando a dívida com o FMI, e os Estados Unidos estão irritadíssimos com a Argentina. Você pode ver que o dólar lá está subindo, porque as empresas americanas, parte do governo americano, estão retirando dólares da Argentina para fazer com que a moeda argentina desvalorize e tenha uma inflação alta lá, para o que o governo que está tentando industrializar o país saia o mais rápido possível. Essa é a estratégia americana que eles fazem com vários países do mundo. Com o Brasil é mais difícil, apesar de que quando era governo Dilma queriam derrubar o dólar, subia, lembra? Mas é mais difícil de fazer uma coisa tão assim, porque o Brasil é um país grande e tem reservas. Aí o que acontece? Imagina Argentina, o Brasil, quando o FMI emprestava dinheiro para um país assim, o FMI chegava e falava: eu te emprestei dinheiro, mas agora eu quero uma reforma trabalhista. Você tem que cortar gastos. Gastos quer dizer dinheiro no bolso da população. Faça uma reforma da Previdência. Fale que essa reforma da Previdência vai economizar 1 trilhão. Economizar, assim, 1 trilhão que está saindo do bolso dos aposentados e dos pensionistas, indo parar no bolso de banqueiros de Wall Street. É isso. Então o FMI ia lá e colocava o dedinho. Quando o Banco do BRICS começar a emprestar dinheiro, a maneira como eles vão colocar o dedinho nos países vai ser: invista mais em social, gere mais empregos. Nós somos parceiros, você tem que estar bem na economia. E aí governos de direita vão acabar perdendo o seu poder nesses países. E os Estados Unidos estão desesperados, porque uma das maneiras que eles têm de fazer com que países entreguem todas as suas riquezas aos americanos é usar exatamente bancos para que quando esses países se endividam, e geralmente governos de direita endividam esses países, para usar esses bancos e usar essas dívidas para tomar as decisões por esses países. É por isso que tentaram dar um golpe na Bolívia para roubar todo o lítio da Bolívia. A balança comercial da Argentina com os Estados Unidos é primariamente ouro e metais preciosos, sabia disso? E eles querem isso de graça. Eles não querem que a Argentina se industrialize e use o ouro cru que está vendendo a preço de banana para os Estados Unidos, e agora não está mais porque temos aí governo. Eles não querem que a Argentina se industrialize e aí venda coisas que são mais caras, feitas com ouro. Não. Você vê, a Suíça produz ouro? Não produz. Mas você vê que a joalheria de luxo, feita com ouro, tá lá na Europa, tá nos Estados Unidos, tá na Suíça, tá nesses países. Tudo com ouro da América Latina e da África. Então eles não querem que a gente se industrialize, porque aí vai gerar dinheiro, vai gerar riqueza nesses países, e eles são contra isso. Então, olha só, o Lula fez tudo isso. E qual foi a cobertura da grande imprensa? Olha, o Lula deixou os Estados Unidos bravos. Aí os Estados Unidos vão lá e quadruplicam o investimento que vão fazer no Brasil. Anunciaram 10 bilhões. Qual é a cobertura da imprensa? Olha, a Jane já foi em Portugal, comprou uma gravata de quase R$1.000 pro Lula. Com o dinheiro dela. Eu lembro da Michelle Bolsonaro farreando em Dubai. Farreando. E depois a gente descobre que o dinheiro público pagava o cartão da amiga que é com ela. Que devia pagar hotel, devia pagar tudo naquele cartão, né? Ou seja, farreando com dinheiro público em Dubai. Nada.
Nada, não saiu nada na imprensa. A Michele Bolsonaro outro dia comprou um sapato de 13 mil reais na loja da Prada, sabe-se lá com qual dinheiro que ela nunca ganhou legalmente o suficiente para gastar 13 mil em sapato. A Janja ganhava 39 mil. A Janja ganhava 39 mil até outro dia. Funcionária de carreira, tudo mais. A Janja tinha dinheiro. Fora a bonificação, tudo mais. A Michele não. A Michele é uma pessoa de classe média, média baixa. Não era uma pessoa rica, não, que ganhava milhões, milhões, milhões. Aí, como primeira-dama, não tinha nem salário, não tinha renda. E vai lá e compra sapato de 13 mil. Não saiu, não foi capa de lugar nenhum. A gravata da Janja pro Lula, se você pegar a comparação, foi capa de todos os portais, todos. Com críticas. Essa é a cobertura da nossa velha imprensa hoje. Essa imprensa aí que está ultrapassada, felizmente hoje temos aí mídia independente. Por isso eu peço aí sua inscrição no canal. Vamos seguir aí passando o trator por cima dos fascistas. Falou!